E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês e estamos em mais um Frutificados EPD. Estamos na lição de número 10, tá quase acabando, tá bom? E o nome dessa lição é Quando os pais sepultam seus filhos, ok? Vai ser muito interessante, estou ansioso para passar para vocês. E, sem perder tempo, vamos lá. O texto áureo: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ok? Verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Leitura diária, gente. Para adiantar, vou ler apenas as descrições. A morte foi cravada no lenho da cruz. A morte do justo é uma passagem para adentrar a vida eterna. Na morte é tempo de chorar. Nem sempre sabemos a causa do sofrimento. Jesus se comoveu com a morte de um amigo. Brevemente nos encontraremos com quem partiu em Cristo. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe, que está em Jó, capítulo 1, do 13, tem o 16 até o 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando: Os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Que no caso, boas novas são boas notícias. Na verdade, não é boas novas, né? São só notícias. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Essa aqui é um resumo da história de Jó e vamos falar um pouquinho sobre ela. Agora a pergunta sobre conhecimento. Eu aconselho vocês a fazerem pergunta para seus alunos anteriormente, tá bom? Antes de você terminar a lição, porque senão fica muito fácil, gente. Faça uma pergunta antes, pergunta quem é que leu a lição aqui, pronto, a pessoa fala, eu li, então, beleza. Aí você vai fazer as perguntas para que já possa dar uma instigada. Não deixe a coisa muito fácil. E umas 3 perguntas que eu deixei foi: como o crente deve se comportar diante do luto? Quanto tempo dura o luto em média? Como Jó agiu perante a morte dos seus filhos? Então, já é umas perguntas para deixar a pessoa mais alerta. Leia do tempo da história de Jó. Isso aqui eu acho bastante interessante. Eu tenho feito isso nas lições anteriores também. E eu tenho gostado muito. Tem sido muito prazeroso para mim porque fica bem mais claro. Então, eu acho que fica bem mais legal também para você entender. Vamos lá. Primeiro, o diabo vai, se encontra com Deus e fala. E Deus fala com ele: tem visto meu servo Jó, íntegro, temente a mim e tal, tudo certinho. Aí o diabo vai e fala: não, se eu for tirar os bens, as ovelhas, os camelos, os filhos, aí ele vai negar a ti. E Deus fala: tudo bem, só não toque na sua saúde. Beleza. Aí o diabo vai, primeiro, morte dos empregados, fala que morre no fio da espada. Aí depois vem a morte das ovelhas, que vem o fogo do céu e mata todas as ovelhas. Depois vem a morte dos camelos, depois vem um vento forte e mata os seus 10 filhos. Depois o diabo vai e fala com Deus. E aí, diabo, tudo bem, tal. E aí, você viu que meu servo Jó continuou íntegro a mim, porque logo após ter acontecido tudo isso, Jó foi e falou: nu eu vim para o mundo e nu eu também voltarei para ele. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Atitude maravilhosa de Jó. Essa foi a reação dele diante de toda essa situação. Então o diabo vai e fala: pele por pele. Então, primeiro, o diabo procura afetar o que? A nossa vida financeira, os nossos filhos. Todavia, por último, ficou a pele por pele, que no caso é a vida íntegra de Jó, é a saúde dele. E Deus permitiu com que o diabo foi e tocasse na saúde de Jó. Logo após, Jó ficou doente, com a doença diabólica, abominável. Quando aconteceu isso, a sua mulher foi e falou: vai, você está ainda com esse Deus? Abandone esse Deus e morra. Ok? Depois disso, os amigos vão e julgam os atos de Jó, as atitudes dele, falando: não, você está assim porque você pecou, você tem que confessar o seu pecado, que é o que muitos de nós fazemos quando nós vemos alguém que está em uma situação difícil.
tá? E depois desse reboliço todo, Deus vai e responde a Jó, porque anteriormente a isso, Deus estava em silêncio. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, uma atitude que eu acho muito linda com Jó aos seus filhos, é porque ele tem um zelo muito grande, que é o quê? A passagem fala bem assim: terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los, ou seja, os seus filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo do seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Gente, que atitude maravilhosa! É um dos maiores exemplos de atitude de zelo, de cuidado para com seus filhos na Bíblia para mim. Para mim, essa daqui é uma das maiores, porque seus filhos nem pecaram e Jó estava tendo um cuidado e ofereceu holocausto a Deus caso eles pensassem em pecar. É algo inacreditável, incrível. Mas vamos lá, beleza. Mediante a um luto, mediante algo que aconteceu de impacto, como que o homem, o masculino, tem que agir? Não é homem ser humano não, tá? Vamos lá. Primeiro, o homem tem que ser firme e manter a calma. Ele tem que estar ali, ó, naquela posição de super-homem. Ou ele pode ser livre para chorar e se entristecer. Qual a sua opinião? Pergunte aos seus alunos o que eles acham. Qual a opinião de cada um. Beleza? E depois você pega algumas frases que são muito normais de se ouvir, que é: homem, tipo, por exemplo, o pessoal fala, gente, eu já escutei bastante. Não tem até uma música mudando que fala, homem não chora, né? Mas enfim, essa é uma situação que eu até dei uma pausa assim, porque é uma situação muito grave, porque isso são frases de pais mais antigos, pais, vamos dizer assim, machistas mesmo, que falam, não, o homem não chora. Não é nem pergunta, o homem não chora mesmo. E eles falam, não, o homem não tem que pedir ajuda não, você tem que se virar sozinho, não precisa pedir ajuda da sua mulher, ou sei lá, de psicólogo não, se vira aí. Engole esse choro, muitos dizem também, né? Acredito que você já deve ter escutado essa frase. E também, homem tem que escolher seus sentimentos. A palavra de muitos pais fala, não, homem não tem sentimento não, engole isso aí, tá? O homem não é mole. Hoje em dia fala que hoje em dia é uma situação bastante complicada. Graças a Deus que tem mudado, as coisas têm se atualizado. Mas qual é a forma correta, gente? O homem tem que ser firme, manter a calma e tal, tudo tranquilo, ou o homem pode ser livre para chorar e se entristecer? Não vou responder agora, vamos responder conforme mediante os slides, tá bom? Vamos lá. Luto. O que é um luto? Luto é um processo natural e multifacetado que envolve a experiência de lidar com a perda de alguém e algo significativo na vida de uma pessoa. É uma resposta emocional natural e inevitável diante da perda de algo, tá? Então a resposta para aquela pergunta anterior é sim, crente pode ficar triste. E não apenas crente mulher, mas crente homem também, ok? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a sua cabeça. Ou seja, Jó era crente e Jó também era homem. Então, ele se entristeceu, raspou a sua cabeça, rasgou as suas roupas, porque era sinal de tamanho desespero. Era ele, na verdade, desespero é a palavra errada. Ele estava totalmente entristecido, ok? E, vamos lá, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, não tem quando Lázaro sai para fora? Então, muitos conhecem essa frase. E Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele viu a sua família chorando em pranto, em luto de verdade, porque já havia um certo tempo em que seu amigo Lázaro havia morrido. E lá a palavra fala que Jesus chorou. É apenas um versículo pequenininho que fala Jesus chorou. É algo muito forte, porque é a primeira vez que a palavra relata que Jesus havia chorado. Então foi algo comovente. E Jesus vê que ele chora com os que choram. E não é à toa que a palavra também fala isso. E se alegra com se alegra, certo? Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Qual a maior dor que você já sentiu na sua vida e como você lidou com ela? Isso aqui é algo que cada pessoa pode passar uma experiência. Talvez o luto não precisa ser luto especificamente, mas pode ser uma situação difícil que ocorreu na vida, a perca de um emprego, talvez um problema no casamento que você fez uma atitude correta, você orou a Deus, você jejuou, fez uma campanha e deu um resultado bom. Então, isso são atitudes em que você você lidou conforme uma situação muito difícil. Por quê? Pode ter pessoas na sua EBD atual em que você vai dar aula que pode estar passando por uma situação bastante difícil. E vim de você, vamos dizer, meu professor disse isso. Só que quando vem de um aluno da classe, às vezes é algo mais particular e às vezes pode ajudar até mais, entendeu? Então é legal ir participando e comentando sobre isso.
Claro que essa pergunta aqui, você não vai forçar todo mundo a falar, você vai dar oportunidade. Alguém quer falar aqui uma situação difícil em que passou e que já superou, entendeu? Então, é algo interessante para se passar, tá? Ok. A gente sabe que o homem pode sim se entristecer, ficar triste, ok? Mas, apesar do desespero e sentir que nada mais importa, saiba que Deus está contigo e você vencerá. Apesar da tristeza, apesar da situação, porque a pessoa pode pensar, eu perdi o meu mundo. Mas saiba que Deus está contigo. Não se desespere. A palavra é não se desespere. Apenas pode chorar, pode estar tudo bem, Deus está contigo, Deus irá te consolar, tudo bem? E sim, há tempo de chorar e há tempo de deixar de chorar. O que isso quer dizer? Há um período, mais ou menos que é a média de luto, que é um período de 6 meses, ok? Então, há o período sim que você vai chorar, não quer dizer que é regra, você tem que passar os 6 meses e depois você já tem que estar tranquilo. Não, às vezes pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois, depende, mas essa é a média. Então, você também tem que, tipo, ok, ocorreu o luto, mas eu não tenho que deixar a minha vida por conta disso. Eu não sei se você que está assistindo já passou por um luto, mas a sua vida não parou por conta daquilo. Claro que foi uma perca, sim, houve consequências, sim, a sua vida mudou, sim. Todavia, a sua vida não parou por conta daquilo. Então, Jesus quer, sim, que você continue. Não é à toa que Jó, mesmo seus filhos terem morrido, ele continuou e prosseguiu a sua vida, certo? Ok. E aquela frase que Jó disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que está em Jó 1:21. É uma palavra muito famosa. É uma atitude de Jó mediante aquela tamanha situação que viu seus 10 filhos, a sua riqueza inteira morrer diante dos seus olhos. Foi algo inacreditável. Na verdade, né, diante dos seus olhos, como se ele tivesse visto, mas foram as pessoas que chegaram até ele, os seus servos, e avisaram aquela situação. Então, gente, ele foi muito maduro emocionalmente, apesar de sim ter rasgado as suas vestes, ter raspado a sua cabeça, mas é uma atitude que é, vamos dizer, que nós entendemos, tá bom? Mas ele não se desesperou e não, tipo, perdeu a sua base, que é Cristo. Ok. Questionamentos. Isso aqui é muito interessante. Algumas frases que acredito que você já tenha ouvido ou que você mesmo já tenha questionado a Deus, que é o quê? Por que João é rico e eu que sou crente não sou? Por que ele é saudável e eu enfermo? Por que meu bebê morreu? Ele não tinha pecado. São situações muito delicadas mesmo. Mas vamos lá, vamos iniciar. Fulano é rico e eu não sou, mas ele é do mundo e eu sou crente e eu não está faltando comida na minha casa. O que está acontecendo? Isso possivelmente pode ter sido na verdade foi um dos questionamentos de Jó, tipo, o que que eu fiz? Eu quero que tenha, ele falou o seguinte, eu quero que tenha um árbitro, um juiz, para que possa julgar a minha situação, porque ele viu que não tinha feito nada e ele falou para seus amigos, eu não fiz nada, eu não sei por que que isso aconteceu na minha vida. Então, às vezes as coisas acontecem com a gente, mesmo a gente não tendo feito nada de errado, mesmo a gente não merecendo. Sendo que a gente vive pela misericórdia de Deus, a gente não é merecedor nem do ar que a gente respira, né? Mas, enfim, às vezes vem alguma coisa na nossa vida realmente para nos provar, assim como Deus foi e provou a Jó. Então, por exemplo, vamos dizer outra coisa. Deus pediu para que Abraão fosse matar seu filho. Abraão fez alguma coisa de errado? Não, Abraão não fez nada de errado. Mas pediu para que Abraão matasse Isaac. Por qual motivo? Sendo que Deus, o próprio Deus, tinha ido prometido Isaac. Então essa é uma situação que ele poderia mesmo se indagar. Só que ele não falou nada. A palavra fala que, não é no livro de Gênesis, mas a palavra fala em outro livro, não me recordo agora, que eu acho que é Hebreus. Fala que Abraão acreditaria que se ele matasse seu filho, Isaac ressuscitaria. Então vocês podem pesquisar que vocês vão achar, tá bom? Ok. Então Jó possivelmente perguntou, poxa vida, fulano é saudável, só que ele não é crente, eu que sirvo a Deus, sou homem íntegro, eu estou doente, estou enfermo, por quê? Então são situações que acontecem, mas que Deus vem para provar a gente, ok? Outra situação, meu bebê morreu e ele não tinha pecado. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas uma coisa para vocês ficarem... claro, acredito que vocês já sabem disso, tá? Mas todo bebê que morre, ele vai para o céu. Ele não tem a chance de ir para o inferno, porque realmente ele não tem pecado. Existem algumas igrejas que falam que não, o bebê nasce, ele nasce pecador e tal. Não, ele nasce e não tem pecado porque não tem consciência de nada, certo?
Beleza. Se sempre soubermos os motivos de nossos sofrimentos, nossa fé não terá espaço para crescer. De novo, se sempre soubermos os motivos dos nossos sofrimentos, nossa fé não terá espaço para crescer. Eu não vou falar detalhadamente disso agora, mas, por exemplo, quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, foi um momento doloroso para ele. Ele tinha pensado até em desistir de seu chamado, do chamado que era pescar homens, que era pregar o evangelho de Deus. Só que esse momento em que ele negou a Jesus 3 vezes, aquele momento conflituoso dentro dele, foi um grande motivo e foi de grande importância para que ele reconhecesse que ele era soberbo, de que ele falava, não, mesmo se todos errarem, eu não vou errar contigo, Jesus. Se for necessário, eu morrerei no seu lugar. Então, são situações em que acontecem na nossa vida para a gente abrir os olhos. E a minha pergunta para você é, por acaso, você já tomou algum aprendizado de uma situação ruim que ocorreu na sua vida? Eu tenho quase certeza que sim. Então, é um dos motivos para que ocorra algo de ruim na nossa vida, para que a gente aprenda com isso, ok? Certo. O sofrimento imerecido é uma das grandes causas de questionarem a Deus. Então, muitas pessoas desviam, muitas pessoas deixam de seguir a Cristo porque falam, eu não mereço isso. Se Deus me amasse, meu filho não teria morrido. Se Deus me amasse, eu não estaria nessa pobreza. Se Deus me amasse, eu não estaria doente. Minha mãe não teria morrido. Então, são vários questionamentos que fazemos para Deus, que não compreendemos e que, infelizmente, acabamos desviando, certo? Então, se você tem esse conhecimento, ensine alguma pessoa que está passando por essa situação. Amém? Amém. Isolamento. Gente, isso aqui é uma situação bastante delicada. Para quem não sabe, eu faço faculdade de psicologia. Estou no 9º período, estou quase concluindo. E eu vou falar algo para vocês que é muito importante. O isolamento é estudado por Freud. Ele é um mecanismo de defesa. E isso é uma situação muito interessante. Presta atenção. O nosso consciente... Você está consciente, tipo, estou consciente que eu levantei a mão, estou consciente que eu estou de olho aberto, estou consciente que eu estou apresentando um vídeo para professores e alunos também de EBD que estão interessados na lição de número 10, enfim. Isso aqui é o meu consciente. Todavia, existe o meu inconsciente. O inconsciente é essa parte de baixo de um iceberg. E a parte consciente é essa parte de cima. E é comprovado que, se você não sabe, todo iceberg ele é bem maior por baixo do que é aparente por cima, que foi o que afundou o Titanic. Mas enfim, esse daqui é um grande motivo para você entender que o seu inconsciente é bem mais profundo do que você imagina. Vamos lá. Quando ocorre um luto, por exemplo, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui interessante. Você tem um parente e o seu parente está enfermo, está no hospital. Um exemplo. E o seu parente que está no hospital, você sabe que a chance de vida dele é muito pouca. E você já vai se preparando para um possível luto, para uma possível morte. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, vamos lá. Os médicos falaram que a doença é fatal, infelizmente não tem muito tempo de vida, mas você está naquele sentimento que, nossa, eu não quero passar por isso. Você não esperava com que essa situação ocorresse. Então, o seu cérebro, ele quer a todo momento evitar com que você sofra com alguma coisa. Então, é um mecanismo de defesa para que você não sofra. O que é que vai acontecer? Você está na sua casa, tranquilo, está no seu trabalho, vamos lá, no seu trabalho, e recebe um telefonema. Alejandro, tudo bem? Tudo bem? Aqui é do hospital tal, do Hospital São Paulo, e infelizmente fulano, que é da sua família, morreu. Ok, fulano morreu. O que o seu cérebro vai fazer naquele momento? Você vai sofrer? Vai. Todavia, o seu cérebro não vai querer, vamos dizer, aceitar 100% aquela situação, certo? Eu soube que a pessoa morreu de verdade, eu fui no velório, ok. Todavia, eu não derramei lágrima nenhuma, estou ali e eu guardei todo o meu sentimento. Procurei não sentir tristeza, procurei não sentir arrependimento, procurei não sentir nada. Então, estou ali, eu estou aquela pessoa dura e ríspida, entendeu? Então, nessa situação, eu agi dessa forma, ok. Quando eu ajo assim, esse mecanismo de defesa que o meu cérebro ativou, que é guardar todos os meus sentimentos, ou seja, vamos lá, aqui está o iceberg, aqui é a minha parte consciente. Eu fui receber o telefonema de que meu parente tinha morrido. Então,
todos os sentimentos têm que vir para a parte consciente, que é a tristeza. Eu vou me sentir triste, vou me sentir me arrependido por não ter dito tais palavras, enfim, é um sentimento normal de cada pessoa. Vem para a parte, isso aqui, o normal vem para a parte consciente. Todavia, o isolamento é o quê? Eu vou isolar esses sentimentos que viriam para a minha cabeça para a parte inconsciente. Então, o que viria para cá vai descer, vai para lá. Então, eu procuro não sentir nada, certo? É como se fosse realmente isso daqui. É uma briga entre o cérebro e o seu coração. Seu coração quer sentir todo o seu sentimento, todavia o seu cérebro, não, isso aqui não é bom para você, então não vou fazer com que você sinta isso. Beleza. Aí, fazendo isso, você vai enxugar toda a lágrima que viria, não vai vir, você vai ficar como uma pedra de verdade. Beleza. Com o passar de muito tempo, com o passar de algum tempo, você vai estar triste, você não sabe por quê, já passou anos. E você anda triste, você anda solitário. Você lembra de alguma música que o seu parente ouvia, você começa a chorar. Você lembra, você passa pelo cemitério que o seu parente foi enterrado e você começa a chorar. Por quê? Porque o sentimento que era para ser demonstrado anteriormente, ele não foi demonstrado. O sentimento que era para você colocar tudo para fora não foi colocado. Então, é um isolamento em que ele está, vamos dizer, submerso no nosso inconsciente. Você não quer trazer ele para o consciente e você acaba sofrendo demais. Então, o momento que, tipo, eu estou bem agora, ocorreu a morte, vou passar um luto no período da média de 6 meses, ok. Depois daquele momento eu vou seguir a minha vida, assim como Jó seguiu diante da morte dos 10 filhos, e diante da sua pobreza e de toda a situação, ok. Aí, ao invés de eu fazer esse cronograma, vamos dizer assim, correto, o que ocorre? Eu estou tranquilo, ocorreu a morte, procuro guardar todo o sentimento. Só que se passa anos, passa 5, 10 anos, e eu fico triste esse período de 5, 10 anos. Então, ao invés de passar e ficar triste no período de 6 meses, que é o que eu tenho que viver, eu vou e procuro esconder e eu vivo uma tristeza profunda. E às vezes eu nem sei o motivo que é, entendeu? E as pessoas perguntam, você está de luto por acaso? A pessoa, não, ninguém morreu na minha família não, só um parente meu que morreu há 10 anos atrás. Então, isso se chama isolamento. Como que faz para resolver isso, Alejandro? Primeiro, você tem que ir sim numa ajuda especializada, tem que ir no psicólogo, mas você tem que, infelizmente, você tem que reviver o momento. Você tem que reviver e ficar o luto que você não viveu antes, você tem que viver de verdade para que possa pôr tudo que está aqui dentro para fora, ok? Ok, gente. O seu inconsciente é maior do que você imagina. Toma bastante cuidado. Vamos estudar mais, vamos aprender mais. Psicólogo não é coisa de doido, tá bom? É algo muito necessário para a nossa vida. Como ajudar alguém que está de luto? Primeiro, não chegue e julgue o seu amigo e fala, vamos do início aqui. Não diga, foi melhor assim, não fique triste, a culpa é sua. Tem gente que fala, tem mães que falam, a culpa é sua por seu pai ter morrido. E conheço pessoas que já fizeram isso. É uma situação bastante delicada, não façam isso pelo amor de Deus. Não diminua a dor de ninguém. Por exemplo, você passou por um luto há um ano atrás e a pessoa está de luto agora. E a pessoa está em um sentimento de desespero que você não sentiu. Aí você fala, moça, eu perdi a minha mãe, você perdeu só a sua tia, você está desse jeito, o pior fui eu. Então, não diminua a dor de ninguém. Incentiva a pessoa a tirar um tempo para ela. Muitas pessoas, ficam isoladas por muito tempo, mais do que o período de 6 meses, então passa a ficar prejudicial. É interessante que você possa também sair com essa pessoa, fazer algo que essa pessoa gosta, para que essa pessoa também possa viver a sua vida. Ir para o trabalho, entendeu? Ok. Não se esqueça, cada um sente de uma forma diferente, tá? E também você tem que respeitar o espaço da pessoa. Caso a pessoa não queira a sua companhia, não fique triste, porque é o momento que ela está passando e ela está em um conflito interno. Ela está em uma guerra interna ali, onde tudo vai se resolver com o tempo. E voltando para a história de Jó, os amigos de Jó falaram, não, você está assim porque você cometeu tal pecado. Não, Alejandro, você está assim porque você fez alguma coisa de errado. Você não era para estar assim, você era um homem íntegro, justo, muito saudável, rico, tinha filhos, 10 filhos e agora você perdeu tudo. Não, você então, com certeza fez alguma coisa, porque Deus não é injusto. E aí? Vamos lá, ajuda especializada. Tem até um exemplo aqui que o paciente fala, eu achava que psicólogo era coisa para doido. Desculpe, doutor.
Então, são situações aí que ocorrem na nossa vida e, gente, não é vergonhoso ir no psicólogo, é algo muito importante. Após a pandemia, o psicólogo ficou algo muito mais natural, entendeu? Mas tem algumas pessoas que ainda têm esse tabu, fica, não vou em psicólogo não, que a pessoa vai falar que eu tô maluco e tudo mais. Gente, não se preocupe com os outros, tá? E a pergunta, você vai no médico quando você está doente? Eu machuquei a minha perna, vou ter que ir no médico. Você vai nele. Porque é vergonhoso para você? Não é. Todavia, a nossa mente é algo que é muito mais preciso ter um cuidado de uma saúde mental. Por quê? Uma doença que está aqui na minha mente, ela afeta todo o meu corpo. Eu acredito que você já conheça alguns casos que a pessoa estava bem. Estou bem, eu estou respirando bem, está tudo tranquilo. Todavia, eu soube de uma notícia muito ruim. Aí eu começo a ficar doente. Por quê? Através da minha mente não está bem, o meu corpo também não fica bem. Então, através disso aí são doenças psicossomáticas, que isso ocorre para o seu corpo, tá? E muitos não sabem, mas o câncer também é uma doença, tá? Causada, por exemplo, por uma doença emocional. Por que, Alejandro? Vamos lá. Se você por acaso está triste, eu hoje estou muito triste. Aí você vai, só que permanece triste, você não volta, porque é normal você ficar triste e depois não ficar, tá? Mas você fica uma linha constante triste. Então, você vai gerar um hormônio no seu sangue chamado cortisol, tá? Que é quando você não está bem. Quando você, por exemplo, tem um rancor, você não libera perdão a alguém. Aí você vai, guarda esse rancor, fica com ódio, e normalmente o rancor é das pessoas mais próximas. E uma frase que eu sempre digo é: as maiores cicatrizes vêm das pessoas mais de perto, tá? Então você guarda rancor contra essa pessoa. Você guardando rancor contra ela vai liberar um hormônio no seu sangue chamado cortisol. Fazendo isso, o seu corpo vai ficando doente, seu corpo vai ficando doente, e ocorre uma doença chamada, a famosa doença, que é câncer, que é totalmente prejudicial para a sua vida. Então toma bastante cuidado, gente, tá? Porque não é algo simples, tá bom? Toma bastante cuidado, o psicólogo é algo muito necessário, vá e você não irá se arrepender. Eu não tive tempo de pedir perdão, eu não tive tempo de falar que eu amava o suficiente, eu não tive tempo de abraçar, não tive tempo de ir no aniversário, não tive tempo de falar o quanto era importante para a minha vida. O luto é algo que traz muitas consequências e bastante arrependimento. Por quê? Porque as pessoas não aproveitam agora. As pessoas esperam passar anos, as pessoas esperam tipo um momento especial para falar que amam, as pessoas esperam chegar o aniversário da pessoa para falar que você é especial, e muitas das vezes nem no aniversário a pessoa chega para demonstrar isso. Então, gente, toma bastante cuidado, porque isso aqui é o que mata a pessoa, que corrói a pessoa, arrependimento. Não é que existe a frase, se arrependimento matasse. É algo muito delicado, toma bastante cuidado com a sua vida, tá bom? Porque você tem que... isso aqui ocorre principalmente com os homens, porque os homens têm aquele negócio, como eu disse anteriormente, aquele machismo de não querer demonstrar os seus sentimentos. Logo, eles guardam ainda mais rancor e também arrependimento logo após, né? Infelizmente existe isso. Estabilidade não existe. Gente, é uma frase muito comum no mundo business, no mundo empresarial, que é uma frase de um cara chamado Flávio Augusto. Eu gosto bastante dele, tem um livro chamado Geração de Valor, acho muito interessante. Se você gosta da área empresarial, empreendedora, leia esse livro, ok? Vamos lá. Estabilidade não existe. Jó era o cara mais estável do mundo. Esse é do cara rico, vamos dizer assim, milionário, bilionário, não sei. Mas o cara tinha muito dinheiro, tinha uma família unida, os seus filhos festejavam juntos, ou seja, não existia briga, intriga entre um irmão e outro. Assim como Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, na Bíblia vários irmãos tinham muita treta um com o outro. Todavia, os filhos de Jó eram totalmente unidos, e são 10. Para 10 estarem unidos era algo muito difícil, não é à toa que eles estavam festejando. Além disso, que coisa boa que tinha na vida de Jó? Ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma família maravilhosa, tinha a presença de Deus, mas tudo veio de uma vez só. O seu dinheiro foi embora, a sua família foi embora, a sua saúde foi embora, a sua mulher foi embora, e a sua a vida emocional também foi por água abaixo. A sua integridade também, porque as pessoas rejeitaram ele, ele foi isolado, foi rejeitado até pelos seus... Rejeitado não, ele foi julgado pelos seus amigos, seus melhores amigos. Então tome bastante cuidado com isso. Dinâmica.
Infelizmente, não sabemos a hora que partiremos, mas, apesar disso, guardamos palavras que deveriam ter sido pronunciadas a pessoas que amamos. Qual é a atividade? Essa atividade é baseada nesse caso aqui. Não tive tempo de. Certinho? Ó, escreva os nomes de quem você tem um problema não resolvido. Eu tenho um problema com meu pai, com minha mãe, com minha avó. Normalmente se resume muito entre pai e mãe. Na maioria é pai, tá? Então, se você tem um problema com um deles ou com outros, escreva o nome deles em um papel. Logo após, você vai escrever uma carta desabafando tudo. E logo após, encha-se de coragem e fale pessoalmente, pelo amor de Deus. Não espere chegar este momento aqui para que você possa lamentar em cima de um caixão. Eu estou falando, são palavras pesadas, são. Todavia, esse aqui, eu não sei se já foi você em um determinado momento, mas é a vida de muitas pessoas que ocorre porque elas não têm coragem de botar para fora o sentimento que está guardado ali dentro, entendeu? Então, uma estratégia psicológica que eu indico para você é: pegue lá a sua caneta, comece a escrever, desabafando tudo que você quer desabafar, mesmo que você esteja certo na situação, mesmo que você esteja errado na situação. Resolva a situação, escreva e tome coragem e converse pessoalmente. Não espere desabafar quando o céu estiver de bronze, ok? É uma lição muito delicada, gente, muito difícil. Tudo está sendo delicado aqui, é uma situação muito, uma linha tênue, então toma bastante cuidado, tá? Vamos lá. A morte é injusta? Deus é culpado? São as minhas EPD, os trem tenso, gente. Tem que tomar cuidado, porque se você não estiver preparado para essas perguntas, essas respostas, é melhor você não colocar. Mas Deus é injusto por quê? Porque quando a pessoa chega, poxa vida, fulano não é crente e a família dele é feliz, ele é rico e tal, e eu perdi o meu filho e ele não tinha pecado nenhum. Eu sou pobre, estou nessa situação, por acaso Deus me abandonou, Deus não me ama? Então, a pergunta é: a morte é injusta? Deus é culpado? Primeiro, Deus não é culpado. Deus colocou a nossa vida aqui na Terra e Ele não nos isentou de problema algum. Prova para mim, Alejandro. Provo sim. O filho dele, o próprio filho dele, o qual tem uma vida divina, é o próprio Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Ele saiu de lá, veio para cá e foi tentado não em uma coisa, não em 5, não em 10, mas em todas as coisas possíveis. Jesus foi tentado. Então, essa é a maior prova de que a nossa vida não é vida de brincadeira. Infelizmente, as coisas ruins vão vir sim. A estabilidade que a gente acha que está tendo não vai vir. A pobreza pode vir em cima da hora. Uma morte pode vir em cima da hora, mesmo você não estando preparado. Então, Deus não é culpado. Nós somos culpados porque nós somos pecadores. E mesmo você achando que tal situação é injusta, saiba, Deus sabe de todas as coisas e em tudo dá graça. Eu sei que se você estivesse passando por uma situação muito difícil, fala: Alejandro, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, conversa com Deus. Mesmo você achando que Deus não vai te responder, mesmo você achando que Deus está sendo injusto, que Ele é culpado, conversa com Ele, porque essa será a melhor coisa que você irá fazer na sua vida. Amém? Vamos lá. Mulher de Jó. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Na parte 1 do tópico 2, a lição diz que ela não abandonou a Jó. Eu, como professor, eu discordo dessa afirmação. Para mim, eu reprovo. Por quê? Ela amaldiçoou a Deus, porque quando fala para que Jó amaldiçoe, com certeza ela já tinha amaldiçoado. Ela falou: não, esse Deus aqui eu não sigo mais. E ela falou para que Jó morresse. Então, gente, isso foi pior do que um abandono. Era bem melhor ela ter falado: olha, não estou com você mais, do que ela ter chegado para pedir que Jó amaldiçoasse a Deus e pedir para que ele morresse diante da situação em que ele estava. Então, eu discordo, a lição fala que não abandonou, mas eu acredito que abandonou sim, tá? Mulher de Jó. Muitas pessoas julgam ela demais. Todavia, ela passou por a perca da sua riqueza inteira. Ela tinha vários camelos, ovelhas, porque o que Jó tinha, ela também tinha. O casal é um só, né? Certo. E ela perdeu seus 10 filhos.
e Deus estava em silêncio. Deus não veio para consolá-los, falar que explicar a situação, não. Apenas veio e Jó depois ficou doente, ficou com a doença, a pior doença basicamente da face da terra inteira, de toda a linha do tempo do mundo inteiro. Parece que essa foi a pior doença que o ser humano já teve. Continuando, ela passou por tudo isso e sim negou a Deus. Todavia, um coleguinha que a gente conhece, que eu já falei dele anteriormente, foi Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes, porque ele apenas estava ameaçado de morte. Ele estava bem, estava tranquilo, estava andando, não estava sendo crucificado, mas ele negou a Jesus 3 vezes. E a gente não condena Pedro assim como condena a mulher de Jó. Outra coisa, gente, existem N exemplos. N exemplos em que uma pessoa vai, se desvia, uma pessoa vai e comete tal coisa por pequenos motivos. Ah, eu estou pobre, eu não acredito mais em Deus. Pronto, a pessoa vai e abandona. Todavia, a mulher de Jó passou por imensas situações, imensas e gigantes situações. Vamos dizer que Jó passou pela pior situação do mundo e a mulher dele também passou. Todavia, no final da situação, acredita-se sim que Jó foi e voltou para sua mesma esposa. A palavra não é clara, mas interpreta-se que voltou para sua mesma esposa. Amém? Vamos lá. Solidão. Jó não teve resposta de Deus quando ele estava em sofrimento, apenas o silêncio. O silêncio dói. E o silêncio de Deus dói. E a gente está falando do cara que era íntegro. A gente está falando do cara em que Deus falou o nome dele. Não foi eu que falei o nome de Deus. É muito fácil falar, Deus é um ser maravilhoso. Deus é o meu Deus. Eu amo a Jeová. Todavia, é muito diferente de Deus falar para Satanás. Falar, você tem visto meu servo Alejandro? Homem íntegro, serve a mim, faz slides da EBD, ajuda os professores. Enfim, é muito diferente, tá? E uma passagem que está em Eclesiastes 7:2 diz: é melhor ir uma casa onde há luto do que uma casa que há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Aqui, qual é a explicação? Por acaso Deus está fazendo apologia ao luto? Deus está fazendo o que? Está falando que o luto é algo que tem que ser vivido? Ah, está tendo uma festa e um velório, a gente tem que ir no velório do que ir numa festa? Gente, presta atenção. Deus está falando em que em determinada situação você aprende mais em um luto do que em uma festa. Não quer dizer que você tem que ir em velório todo dia. Não. Mas está falando em que a gente aprende sobre o sentido da vida. Os vivos devem levar isso a sério. Por quê? Está falando de quê? Pois a morte é o destino de todos. O que acontece com a maioria das pessoas? A gente vive como se não houvesse amanhã. A gente vive como se a morte não fosse chegar até a gente. Não é à toa que o Covid foi algo que chegou para espantar muita gente. Falar, o Covid pegou fulano, pegou Beltrano, pegou o vizinho. Só que ninguém chegou na minha família. Quando alguém chega na sua família e alguém de perto, a pessoa fala, velho, aconteceu mesmo. E pior quando acontece com a própria pessoa. Eu mesmo fiquei de Covid um tempo atrás. Foi no ano passado. Então, eu não imaginei que eu pegaria. Todavia, acabei pegando. Então, é algo que eu não imaginava. Eu vivia como se antes, né? Claro que depois eu passei a me cuidar. Mas antes eu vivia, isso aqui não vai chegar no Brasil, não. Chegou no Brasil. Não vai chegar na Bahia, não. Chegou na Bahia. Então, isso aí vai chegando de passo a passo. Tá? Então, é muito importante a gente estar em um velório, porque a gente vai aprender sobre a importância da vida. A gente vai aprender a não ficar guardando palavras, a gente tem que expressar no momento correto. Amém? Estou falando amém toda hora. Provérbio 16:1 fala o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou algumas traduções, a resposta certa vem dos lábios de Deus. Isso aqui está em Provérbio 16:1. Por quê? A gente pode fazer plano, mas a gente tem certeza de que a gente vai receber resposta de Deus. Então, se Deus está em silêncio, pode ter certeza que em determinado momento Ele vai responder a gente sim. E é chato a gente não receber resposta de Deus. Eu até botei um exemplozinho aqui. É como se a gente eu mandei uma mensagem para Deus. Peguei aqui meu celular, mandei mensagem no WhatsApp para Ele. Deus, eu estou precisando de R$ 1.500 para pagar um boleto meu. Aí Deus chegou, olhou, visualizou
e não respondeu. Isso aqui mata muita gente, né? Não sei se você já fez isso, eu já fiz isso, mas é uma situação bastante chata que acontece com a gente. Então, com Deus não é diferente. A gente quer uma resposta de Deus, porque a gente está acostumado aqui. Eu peço algo e eu tenho uma resposta. Ou seja, toda reação, toda ação tem uma reação. É o que diz a física. Mas com Deus não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Uma coisa que é muito interessante, nem sempre é hora de receber respostas. Silêncio é diferente de ausência. Para a primeira parte, nem sempre é hora de receber respostas. Tem hora, gente, que a gente tem que estar no silêncio mesmo. Tem hora que a gente não vai fazer determinada ação. Um exemplo. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, eles estavam no barco, estavam no meio da tempestade, Jesus estava lá dormindo e eles estavam desesperados. Só que Jesus não deu uma resposta para eles. A resposta é o quê? Isso, levantar e ir lá fazer com que a tempestade passasse. Por quê? O silêncio era para fazer com que eles tivessem fé o suficiente neles para fazer com que a tempestade passasse. Não é à toa que Jesus, depois de acalmar a tempestade, falou: homens de pequena fé. Falou que eles não tiveram fé o suficiente para acalmar a tempestade. Ou seja, eles tinham capacidade disso, todavia não exerceram, porque não creram que eles eram capazes. Então, não é diferente de Moisés, que Moisés falou: eu sou pesado de língua, não sou capaz de fazer isso. Então, enfim, é muito parecida a história. E há momentos diferentes em que Deus responde para a gente, todavia a gente se finge de surdo, não é? Tipo, Deus, tem uma mulher do meu trabalho e ela é muito bonita. O Senhor sabe que eu já fui casado, estou solteiro já tem 5 anos, estou viúva há 5 anos, e essa mulher, eu acho que é uma mulher correta, ela é íntegra. Todavia, Senhor, ela é de tal religião. O que eu faço? O que eu faço, Senhor? Gente, Deus já fala conosco, e Ele já fala através do quê? Da palavra. Mas eu quero que Deus faça cair raios do céu. Tem uma pregação que eu ouvi hoje de David Leonardo que fala: Deus não é Zeus para ficar fazendo com que raios caiam do céu. Claro que é uma brincadeira, né? Porque Zeus não existe. Mas Deus já fala bastante conosco, só que a gente quer ficar inventando coisa. Se por acaso aquela maçã não cair do céu, não cair daquela árvore, né? Na verdade, eu vou ficar com essa pessoa. Então, isso acontece bastante, principalmente na área da adolescência e da juventude, tá bom? Então, a gente tem que entender que a resposta de Deus é uma resposta sim, e que é com a gente sim, porque a gente fala: Deus fala com todo mundo, menos comigo. Então, eu quero esperar um sinal. E faço até campanha, chamo uma pessoa de Deus para fazer campanha comigo, porque eu acho que Deus não está falando comigo, mas Deus está falando sim. Então, vamos adiantar. Um detalhe aqui que eu falei também é: silêncio é diferente de ausência. Deus não estava ausente de Jó. Deus estava lado a lado com Jó. Todavia, ele estava em silêncio. Jó clamava a Deus, mas em nenhum momento Deus se ausentou de Jó. Porque se Deus tivesse se ausentado e desamparado Jó, o diabo ia tocar e ia matar o Jó com certeza. Todavia, Deus estava presente, deu ordem para Satanás não matar e o diabo não matou. A Cabana é um filme que eu indico bastante para você assistir, caso você passe por uma situação de luto. Se você é professor de jovens ou professor de adultos, pegue este filme, passe para o pessoal, indique para, não sei, o líder de senhores, enfim, não importa. Mas, gente, é um filme que fala sobre o luto. Esse personagem aqui perdeu a sua filha e ele vai e entra aí num bate-a-bate com Deus, ok? Qual pai sepultou seu filho? Primeiro, Davi viu Aminon e Absalão mortos. Davi viu que Absalão tinha matado Aminon e logo após Joabe foi e matou Absalão. Então Davi viu seus 2 filhos mortos. Israel, que no caso a gente chama de Jacó, para quem não associou, achou que José tinha morrido, mas não morreu. Passou-se anos, mas querendo ou não, ele teve um sentimento de luto sim, porque ele acreditou e tinha certeza de que José havia morrido, certo? E outra, Deus, o nosso próprio Deus, viu Jesus morrer. E não foi uma morte comum, mas foi morte de cruz. Amém? Gente, pergunta da serenata. O que é a pergunta da serenata, Alejandro? É uma pergunta que eu faço para o pessoal. É uma pergunta diferenciada, tá?
Não é uma pergunta que tem no finalzinho da lição, é uma pergunta difícil, onde eu passo, por exemplo, na quarta-feira ou na quinta-feira, para que no domingo eles possam me responder. E quem souber a resposta correta, ganha uma serenata. Qual é a pergunta? Deus é culpado por permitir Jesus morrer na cruz? Essa aí é delicada. Essa aqui é delicada. E é para a pessoa justificar a resposta, não é só para a pessoa falar assim, ó, sim, não, tal. Não. Deus é culpado por permitir Jesus morrer na cruz? Por quê? Muitas pessoas falam, poxa vida, Deus, Jesus é Deus, e se ele quisesse ele poderia sair de lá, ou poderia fazer com que toda a situação não ocorresse da forma que ocorreu, não precisava ser uma crucificação. Então, várias pessoas têm esse questionamento, tá bom? Então a gente tem que entender, por que Deus deixou seu filho morrer na cruz? Porque quando Jesus chegou e falou, Pai, se necessário, passe de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, leve em consideração isso daqui, tá bom? Porque Jesus foi e falou, Pai, se necessário, se possível for, passe de mim este cálice. O que é passar o cálice? É passar o cálice da consumação, ou seja, deixar de morrer na cruz, porque Jesus sabia o que ele iria passar, tá? Outra pergunta que você pode até fazer é, por que Jesus queria passar o cálice? Por que Jesus não queria morrer na cruz? Sendo que ele já sabia o seu propósito desde o início. É outra coisa que você pode colocar. Eu vou até colocar aqui, sem cortar vídeo, sem nada. E vou botar aqui para vocês já. Deus é culpado de permitir Jesus morrer? E por qual motivo Jesus não quis morrer na cruz, sendo que já sabia desde antes. Legal. Tá aqui, tá feito, tá tudo certinho. E, gente, lembrando, isso aqui, eu uso o aplicativo Canva, vocês podem ter acesso a todos esses slides, tá bom? Entra no meu grupo no WhatsApp, vocês vão ter acesso a tudo isso daqui. Eu vou ensinar vocês a fazerem. Vocês podem pegar esse arquivo e editar também, tá bom? Vocês podem pegar a foto de vocês, colocar o nome da igreja de vocês, tá tudo bem, ok? Então, é isso. Após isso, o que eu faço? Eu faço, no final da minha aula, 1 minuto EBD, que é quando eu pergunto para cada pessoa, primeiro, naquele momento que ela aprendeu, e depois eu seleciono uma pessoa que está na classe para que possa falar no domingo à noite o que ela aprendeu, para que toda a igreja possa escutar, ok? Não precisa ser resumido em 1 minuto, mas ela vai resumir ali o que é que ela aprendeu. E na lição de número 11, que é a próxima lição, fala os prejuízos da mentira na família. Vai falar sobre uns 2 personagens aí muito interessantes que a gente vai falar na próxima lição. Então fiquem atentos que logo após aí Ananias, Safira, a gente vai ver a morte deles, a gente vai ver o porquê, o que eles fizeram, qual foi a consequência do pecado deles. Vai ser algo muito interessante, ok? Gente, Deus abençoe, um abraço, tá bom? E fica com Deus e compartilha com o pessoal, porque vai ser muito importante para mim também. Um beijo já e tchau, tchau.